Em nosso estudo de hoje, a lição 39 do livro Rumo Certo, e tem por título Em Regime de Fé. O universo vive em regime de fé. Em semelhante sistema, a Terra gira sobre si mesma e avança a pleno espaço cósmico através de ciclos perfeitos de movimento e vida. Automaticamente, os átomos efetuam as transformações que lhes são peculiares, sustentando a economia da natureza. De maneira mecânica, a planta se desenvolve na direção do Sol. O animal promove a formação do próprio ninho, valendo-se de princípios da inteligência. Claramente possível classificar a gravitação como sendo confiança sabiamente orientada, a atração definindo a confiança magneticamente dirigida, o heliotropismo expressando a confiança no impulso e a inteligência rudimentar exprimindo-se em grau determinado de confiança instintiva. Paradoxalmente, apenas o homem, por vezes, se declara sem fé. No entanto, mesmo sem fé, ele pensa confiando nos implementos do cérebro, fala confiando nas cordas vocais, pratica o artesanato confiando nas mãos, alimenta-se confiando no engenho gastrointestinal, caminha confiando nos pés, viaja confiando naqueles que orientam as máquinas, estuda confiando nos professores, traça programas de ação confiando em horários. Tudo na vida se harmoniza em recursos de confiança. Atualmente, porém, a doutrina espírita vem acordar as criaturas para a fé raciocinada, que não dispensa lógica e discernimento precisos, a fim de que a consciência humana se eduque suficientemente, sem a ingenuidade que a tudo se submete e sem a violência que a tudo aspira a dominar. Mais uma vez eu ouso ler esse texto e completar com o que o Emmanuel disse, que normalmente a pessoa sem fé que a gente conhece nesse mundo são pessoas que se decepcionaram muito com o regime que uma determinada religião estava impondo ou com atitudes de alguns líderes religiosos. A gente encontra lá no livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, a informação de que não existe um lugar sequer que você encontre um povo de ateus. Não existe. O ateu realmente ele se decepcionou. E a gente vai encontrar principalmente muitos ateus quando no século XIX se iniciou o Iluminismo, porque o Iluminismo pregava que, na verdade, a humanidade não progredia porque a religião, ela, sob o argumento e com a força do Tribunal de Inquisição, ela considerava bruxo todos aqueles que tinham um pensamento mais avançado do que a média da época. E justamente quando chega o Iluminismo e que impõe na França, no primeiro momento, a liberdade de pensamento, dali começa o progresso de um monte de coisa. Dali vem a ampicilina, o antibiótico que a gente tem hoje, e a gente só sabe que o que não aconteceu milhares de anos de história, de repente, de lá para cá, a gente sai do telegrafista para o que a gente tem hoje, para a internet de hoje. Então, eles têm, sim, alguma razão nesse sentido. Não tem razão quando partem para o radicalismo. Mas é uma etapa que a pessoa está vivendo, em que a gente acaba respeitando e procurando entender, daqui a pouco a gente acaba conquistando também, porque a doutrina espírita ela convida a gente à fé raciocinada, como disse o Emmanuel aqui no texto. A doutrina espírita vem chancelar para a gente: não acreditem em tudo que vocês estão ouvindo. E essa pessoa que eu conheço, essas pessoas que eu conheço que se declaram ateus, eles vão procurar, num determinado momento, explorar o ridículo do que está acontecendo no campo da fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar sobre haverá falsos cristos e falsos profetas, o codificador ele não esconde a vergonha de ainda existirem pessoas que se deixam cair na conversa de falsos profetas. E a gente encontra cada coisa que é impressionante, né? É o grãozinho de feijão que a pessoa vende por R$500, mas se comprar um outro é gourmet, é R$1.000, porque aquilo ali vai ser milagroso.
A pessoa, quem já teve a oportunidade de viajar então para Jerusalém, como se faz em caravanas, tudo lá parece que virou objeto de mercado, justamente. Os mercadores que Jesus expulsou do templo, hoje estão todos lá, vendendo garrafinha com areia, vendendo pedaço de pano, dizendo que é sagrado, enfim, as pessoas fazem isso. E aí os ateus, esses que são mais materialistas, acabam se apegando a isso, ao ridículo que existe e justificando o tempo todo o seu ponto de vista. Mas o Emmanuel vem trazer a mensagem para a gente, que tudo no universo acaba se movimentando através da fé. O problema da fé, a fé, se tu tivesse que fazer uma definição muito pessoal, eu vou dizer assim, a fé é aquilo que eu já tenho certeza, mas ainda não consigo provar para todo mundo. Por exemplo, eu tenho certeza que a oração me faz bem. Eu tenho certeza que eu consigo fazer sair fluidos salutares da minha mão para promover um alívio à dor de uma pessoa. Mas eu não consigo provar para todo mundo isso, porque isso é uma experiência pessoal de cada um. Isso está no campo da fé. E o Emmanuel, ele simplesmente vem falar para a gente assim, olha, mas tem muita coisa que você não tem a certeza absoluta, está no campo da fé, mas simplesmente você faz, porque olha o que ele fala da gente. Olha, ele fala da gente que o homem, mesmo sem fé, pensa, confiando nas cordas vocais, ele fala. Eu não sei como é que... Olha, eu vou até fazer uma crítica aqui ao texto do Emmanuel. Não existe cordas vocais, aqui dentro não é uma harpa, existe prega vocal. E muita gente, sem saber como é que funciona essa prega vocal, simplesmente fala porque já tem a certeza. Como é que funciona isso? Eu não sei. Aí você vai procurar hoje o recurso da medicina para ver como é que ela funciona. Mas no primeiro momento, aquilo está baseado na fé. Aí depois ele fala, pratica artesanato confiando nas mãos, no movimento das mãos, alimenta-se. A alimentação, então, quando a gente vai estudar através dos recursos que a medicina traz para a gente, começa aqui na saliva, a amilase salivar, desce pelo esôfago, chega até o estômago, tem o contato com o esôfago também, aí vem no fígado, recebe bile, recebe suco pancreático. É tanta coisa, assim, né? É interessante para a gente estudar a vesícula, para quem tem a vesícula. Hoje a vesícula, as pessoas podem tirar a vesícula e ficar com restrição alimentar até chegar no intestino. Mas você simplesmente come e acaba sendo fé, se você não tem o conhecimento detalhado disso tudo. Sabe? Tá funcionando, a gente vai... Tem uma música do Gilberto Gil que fala, né? Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar pelo sim, pelo não. Então o que acontece o convite que a doutrina espírita vem fazer para a gente hoje é que a fé seja raciocinada. Eu entendo perfeitamente aquela pessoa que vai ler a doutrina espírita hoje e que esbarra com o conceito de reencarnação e por ter sido oriundo de uma outra religião que pregasse o contrário, ele duvide, ele tem aí as suas dúvidas, tudo bem. Assim como também a comunicação espiritual, até que a pessoa veja, tem uma prova pessoal. Também quando tem prova pessoal, ninguém tira a prova pessoal. Mas o que o Kardec vem convidando a gente é submetam tudo ao bom senso e à razão. Tudo. E enquanto vocês não estiverem isso no bom senso e na razão, não vamos adotar práticas, comportamentos. Uma vez eu falando num curso, falei, gente, a gente tem uma cultura aqui no Brasil de que quando a pessoa perde alguma coisa, tem que dar 3 pulinhos e dar 3 gritos para São Longuinho. Eu fico pensando, meu Deus, o espírito que inventou isso, que soprou isso através da intuição para alguém, ele deve gargalhar da gente quando a gente faz isso. Não existe São Longuinho, mas a pessoa faz isso e adota isso. E uma vez, eu falando isso no curso, teve uma pessoa que fala, não fala assim não, porque eu gosto tanto de fazer isso. Aquilo é um costume, porque lembra a mãe, lembra a avó, vem aí de atavismo ainda. E cadê a fé raciocinada nesse ponto? Allan Kardec convida a gente a ter a fé raciocinada e chama atenção para a gente. A fé de verdadeira mesmo
é aquela que consegue enfrentar o ridículo dos homens em todos os tempos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.